Olá, estou trazendo aqui para vocês um vídeo que eu já queria ter trazido há um certo tempo. Eu até perdi o time do vídeo, no entanto, como se eu não fizer, eu provavelmente nunca farei vídeos nesse canal com essa pegada. Eu quero analisar com vocês aqui a X12, que saiu há mais ou menos uma semana. E por mais que tenha saído há uma semana e eu tenha jogado um pouco com as cartas, eu quero trazer para vocês a minha opinião muito próxima do lançamento / pré-lançamento. Tudo bem? Eu tô com aqui aberto, onde eu tenho todas as cartas da X12. E nessa análise, eu vou estar focando nos 4 principais arquétipos que eu vi aparecerem na coleção, que são Touhou Braves ou Sanmyojin, Sayuki Warriors ou Sanketsu, Metal Empire e Virus Buster. Tá discutindo, pensando na coleção, o que você encontra na coleção. Então talvez uma opinião que eu tenha aqui seja bem diferente se a gente levar em consideração cartas anteriores. Eu até coloquei uma ou outra carta antiga aqui nos decks para ficar um pouco mais fácil de eu jogar e verificar se a minha opinião tá condizente ou não com a realidade, certo? E naturalmente eu vou errar aqui no vídeo, uma carta que eu falarei que é ruim vai ser boa, uma carta que eu falarei que é boa vai ser ruim, mas isso acontece nesse tipo de conteúdo. Então, aqui conosco nós temos a coleção digital World Shambhala. Outro detalhe, eu tô gravando à meia-noite, certo? E meia, sem roteiro. Então, eu peço desculpa para vocês por não ter uma roteirização. Vocês vão ver muito vício de linguagem, uns pessoal, gente, esse tipo de coisa que é chato, torna o vídeo um pouquinho pesado, mas eu não tenho condição de roteirizar bonitinho, de editar bonitinho. E se eu não fizer isso agora, nunca vai ser postado esse vídeo e eu quero fazer esse vídeo. Nós vemos aqui a coleção com apenas 4 Digitamas diferentes, certo? O que me chama a atenção porque eu coleciono Digitamas. Então, eu estou vendo, né, me perdoem, mas vai ter bastante. Eu noto que é uma coleção com poucos Digitamas. Os 4, na minha opinião, são bons, eles tornam consistentes as estratégias dos arquétipos que eles buscam estar trabalhando com, e eu vou discutir cada um deles um pouco melhor quando for falar desses arquétipos. Eu não vou falar de todas as cartas da coleção, eu acho um tanto quanto inviável, mas então eu estarei focando nesses arquétipos que são os mais abordados, né? Os Sanmyojin, Sanketsu, Metal Empire e Virus Buster. Eu já vou trocar aqui o filtro que eu estou usando para, acho que TB de Touhou Brave, e ele deve puxar legal. Tem algumas cartas que não são, mas sim, ele puxou com uma... fez um filtro correto. Começando pelo arquétipo em si. Esse foi o arquétipo que eu mais gostei de jogar. Eu realmente achei ele divertido. Eu achei ele o melhor dos arquétipos, dos 4 arquétipos que eu estou abordando para analisar as cartas. E isso é feito de uma maneira muito bem fundamentada. O que acontece? Esse deck é claro como é a forma que você deve jogar com ele. É muito fácil de você entender o funcionamento dele, eu gosto disso nos baralhos. Eu acho que baralho controle, ele já tem uma certa dificuldade para você sobreviver num jogo rápido como Digimon. Então, eu verificar como que é o deck e qual que é a estratégia por trás dele é algo que sempre me agrada, torna muito mais palatável a experiência de jogar com ele. Vai ser um baralho controle, no qual você quer responder ao adversário, ele é um toolbox, ou seja, uma caixa de ferramentas. Você basicamente tem uma ferramenta específica para cada situação que você vai aplicar. A gente vai conversar disso um pouquinho melhor quando eu estiver explicando as cartas, fazendo análise das cartas. E eu gosto muito dele porque ele tem uma win condition clara. Qual que é a win condition dele? É o Susanomon entrando ali gigante, construindo uma stack absurda com um assembly cheio de efeito, limpando a board, tirando as respostas e entrando, causando muito dano na segurança do adversário. Eu acho que isso também é legal, ele ter uma win condition clara. É um deck que você vai procurar construir uma trash, você vai querer ter bastantes cartas na trash, a gente já vai ver como que isso acontece. E você vai tirar muita vantagem de ter uma trash porque ela vai funcionar como uma extensão da sua mão. Você vai conseguir acessar as cartas da trash com grande facilidade.
Eu quero começar falando do Digitamado arquétipo, Onibimon, e aqui a gente percebe o carinho que Digimon TCG tem a partir das pessoas responsáveis. Se você já assistiu um anime e viu quando tem um fogo fato, em português, em japonês um Hitodama, um Onibiri, que é aquele foguinho azul que fica seguindo os personagens representando um fantasma, nós vemos que temos o Onibimon, não é Onibirimon, é Onibimon. E ele é um fantasma que é roxo, que tem tudo a ver com a ideia da cor roxa. Isso é outro fato que para mim é incrível nesse deck em específico. Você consegue ver as Colors Identities muito claras aparecendo no deck em si. Ou seja, eu vejo as características de vermelho aparecer recorrentemente nas cartas vermelhas. Eu vejo as características de amarelo aparecer recorrentemente nas cartas amarelas do deck. Isso para mim é fantástico. Isso para mim mostra que quando você respeita os fundamentos de design de um produto, você traz uma experiência mais gostosa. É claro, a gente quer inovação, nós queremos efeitos novos, queremos Digimons que façam coisas novas, mas nós queremos que os Digimons façam coisas novas, mas que sejam correlatos ao design base do produto. Você quer um vermelho agressivo, você quer um amarelo que talvez trabalhe com a segurança, né? Você quer um azul que tenha característica de azul. E eu vou mostrar para vocês que isso aparece bastante nesse deck. O Onibimon, ele é roxo e ele corrige, na minha opinião, a maior fraqueza dos roxos. Qual que é a maior fraqueza de um roxo? É o Digimon ser tirado de campo sem morrer, né? Desculpem por às vezes não usar o termo certo, né? Sem ele ser deletado. Porque quando ele é deletado, ele cai na trash, e na trash o efeito On Deletion dele ativa, e os Digimons roxos trabalham muito com a ideia de ir para a trash. E quando o seu adversário responde ao seu Digimon não deletando ele, mas sim bounçando, que é devolvendo para a mão, para o deck, para o fundo de deck, para segurança, que hoje em dia tem bastante efeito de bounçar para segurança, dano de Digivolve, o seu Digimon perde a força da deleção. O Execute que o Onibimon dá corrige esse problema, porque ele garante que o seu Digimon vai morrer, ele vai bater e morrer. O que é o Execute? É um efeito de final de turno que, quando o turno está passando, você ativa ele no final do seu turno e o Onibimon ele realiza um ataque. Lembrando, o Execute dá alvo em Digimons não suspensos. Então você pode usar não para bater na segurança do adversário, mas sim nos Digimons dele que não estão suspensos ou nos suspensos. E o mais legal é que enquanto o Hide, que é a característica de vermelho, obriga o ataque a ser no Digimon de suspenso com o maior DP, o Execute te deixa livre para fazer isso em qualquer Digimon não suspenso. Então você tem um controle de board muito grande. Ele bate e após todos os times do ataque, o End Attacking, End of Attacking, etc. ativarem todos os efeitos relacionados ao ataque, se o seu Digimon sobreviver, o Execute garante a morte do seu Digimon. E isso é muito bom, porque você vai ter os efeitos de deleção ativando ainda no seu turno. Então se você enfrentar um deck que, por exemplo, manipula a Trash, fazendo com que, por exemplo, você devolva cartas para o fundo do deck, a partir da trash, né, o adversário usa isso como uma Medusamenon, um Imperial Dramon Virus, você consegue evitar, porque a prioridade é sua. Isso aqui é um tema grande para falar sobre prioridade de efeitos, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, um vídeo longo de YouTube, tá bom? Para mim, faz ele ser fortíssimo, dos 4 Digitamados, o melhor é ele. Agora, eu vou descer lá para as options, que eu acho que ficou um pouco mais fácil de entender o arquétipo e as ideias dele. Essa daqui é a option que é basicamente o Memory Boost do arquétipo, né? Eu vou deixar para comentar um pouquinho depois, ou melhor, vou comentar já. Ele é o efeito padrão, ele vai revelar 3 cartas, vai permitir você buscar ali uma que seja Shambhala, ou seja, toda a coleção praticamente, né? Poucos Digimons não vão ser Shambhala nessa coleção. Confesso que eu não verifiquei se todos têm a trait Shambhala, mas ele vai ter uma busca muito consistente dentro das cartas da coleção, e depois disso, a partir de um turno que ele esteja na mesa, você consegue trachar ele da mesa e ganhar 2 de memória, sendo uma carta de extensão de jogada, ou seja, que você consegue dar uma continuidade na sua jogada, esticá-la um pouquinho mais do que ela deveria. Eu particularmente não acho essa carta sinérgica com San Myojin, eu acho que ele é muito mais sinérgico com San Enketsu, e eu vou justificar isso posteriormente. Nós temos aqui Genshi Continent and Shino Island, né? Desculpa o inglês horrível e etc.
mas é uma carta muito boa, eu acho ela extremamente importante, que ele basicamente vai entrar no fundo do seu da sua segurança, virado para cima. É um efeito bem recorrente hoje em dia, e você dá play de um Digimon que tem a trait Shambhala, isso mesmo, por 3 a menos. Isso é bem legal para você, por exemplo, jogar um level 3 de graça, fazer uma busca, né? Ou então, quando você até tá bricado e precisa jogar um Digimon level 4 no on-play seco, ela pelo menos permite que você compre o fundo da segurança e jogue esse Digimon por 3 a menos. Ou então, na compra do fundo da segurança, você compra um outro Digimon que seja mais eficiente de ser jogado. E além disso, tem o efeito dela na segurança. Quando você conduz um ataque com um Digimon seu, você pode digivolver para um outro Digimon da trait por 1 a menos, né? Por um Digimon também da trait, né? Você evolui a stack que tá atacando por 1 a menos. Eu acho isso daqui também bem legal para você combar com o Execute, né? Você ataca, aí o Digimon começa a digivolver e por aí vai. E eu acho bem legal para você finalizar esse ataque, ativar, né, ter a sua janela de ativação de End of Turn e ativar um Execute para dar um segundo ataque, né? Você primeiro tem a resolução do ataque que foi feito e depois você tem um segundo ataque vindo no Execute. Eu acho que isso é uma jogada bem forte. Aí nós temos o Sanmyojin Arrival, a carta que permite a mecânica da engine Sanmyojin funcionar. Eu quero abordar vídeo só sobre engine, eu quero fazer uma série só sobre engines, mas basicamente ela permite funcionar o baralho, como que ela tem o seu funcionamento. Você joga ela, descarta uma carta que seja da trait, compra 2. Isso está ficando bem comum. Eu estou verificando que isso está ficando bem comum nas options das coleções, ou então em Digimons level 3 da coleção, ou level 4. Mas o mais importante é o delay dela. Quando um Digimon seu, level 5 ou mais, for deixar a Battle Area, você pode trachar essa carta para jogar de graça, um Sanmyojin. Isso para mim é muito forte, Você vai construir a stack do level 5, bater com o Execute, procar tudo que é efeito, procar a deleção e ainda por cima vai trachar essa carta para jogar um Sanmyojin. Isso, daí vai cair o Sanmyojin na mesa, vai ativar os on-plays dele. Eu acho que é a carta que faz essa engine se tornar forte, deixar de ser uma engine okzinha e se torna forte. E outra coisa importante, ela tem 3 cores. E quando eu for falar do Susanomon, vocês vão entender por que eu tô destacando o fato dela ser 3 cores. Vamos falar rapidinho dos levels 3. Nós temos o Wankomon, que é Wanko de cachorro. Wanko de cachorro. Ele é um Digimon para fazer a busca padrão, né? Revela 3 cartas e pega ali das traits que ele tem. Ele dá 2000 de DP também, inérito padrão para Digimons vermelhos. Eu gosto, que nem eu falei para vocês, reitero, eu acho muito divertido ver as cores sendo bem representadas. Aí nós temos o Gasomon, que ele digivolve. O efeito dele é que uma digivolução feita sob ele custa 1 a menos, então é a carta que você normalmente vai querer começar as stacks na Breeding. Também, a inherit dele é azul padrão, né? Você é um Expert Turn Rain Attack. Se você tem 7 ou menos carta, compra uma. Eu vejo essa inherit aparecer em vários Digimons azuis, principalmente os aquáticos, né? Já que os azuis são ou feras, quando você está abordando a velocidade da fera, ou então Digimons marinhos, Digimons de gelo e Digimons de duogonista, com exceção do Davis, que aí é o protagonista que tá azul. Mas eu acho bem interessante ele seguir esse funcionamento dos azuis. E por fim, nós temos o Honeymoon, terceiro level 3 que você tem para jogar nesse arquétipo. Ele é roxo e traz para você uma característica bem de roxo. O on-play dele, notem, não é o Endigivolving, mas o on-play... Óbvio que não vai ser o Endigivolve, ele é level 3, por que eu vou ter o Endigivolve em level 3? Meu Deus. Mas ele basicamente é um play, você vai trachar uma carta da sua mão, ou seja, descartar, compra 2. Característica de roxo aparecendo, você manda cartas para trash, seja a partir do campo, seja a partir da mão, e você tira alguma vantagem. No caso dele, a vantagem é aumentar o poder de compra. Eu achei interessante que os levels 3 eles têm 2000 de DP, né? Então, eles, se for fazer um hook check, ali um hook rush, e bater num outro hook de uma coleção mais antiga, eles
leva uma certa vantagem de não ser deletado no security check de 1k de DP. Isso nem de longe é uma característica fortíssima que muda o metagame, não é? Mas eu acho que é uma vantagem interessante para vocês saberem e terem em mente. Eu acho que os levels 3 estão bem ok, assim, estão bem dentro do esperado por um deck que quer ser relevante no metagame atual de Digimon. Vamos rapidinho para os levels 4, nós temos o Caesarmon. O Caesarmon, ele é o vermelho, level 4, e nós vemos bastante característica de vermelho, agressividade. Ele tem Hide, que é a característica de vermelho. Ele deleta um Digimon que seja com 5.000 de DP ou menos do adversário, então ele traz o controle de board, mas ele traz o controle de board clássico do vermelho, que é a deleção baseada em DP. E por fim, ele tem uma inherit bem clássica do vermelho, que é This Digimon gets 2000 DP, né? Plus 2000 DP. Então o que acontece? Mais uma vez uma inherit clássica de vermelho. Aí nós temos, eu vou pular o Xiaomon, que eu quero comentar dele por final, nós temos a Kokeshimon. A Kokeshimon, ela também é um Digimon que vai te ajudar a ter controle de board. Tanto o OnePlay quanto o Endigivolving dela é deletando um Digimon seu, você deleta um Digimon level 4 ou menos do adversário. Mais uma vez, conforme eu falei para vocês, característica de roxo bem presente, você vai estar trabalhando com deleções, enviando Digimons para trash e tirando vantagem disso. Notem que não fala your other Digimons, ou seja, você pode dar alvo na própria Kokeshimon, certo? Você pode jogar Kokeshimon para dar alvo na Kokeshimon e deletar um Digimon do adversário. Controle de board básico de early game, como... Não só de early game, né? Às vezes até no late você vai usar uma mecânica dessa para tirar uma ameaça pequena. Então vamos dizer, um controle de board de ameaças pequenas. Você tira Digimons level 4 e level 3, né? 4 ou menos. Qual que é melhor, qual que é pior? É difícil falar que a Kokesh é pior por deletar um Digimon seu, porque na verdade esse é um baralho que você quer ter trash. Sem contar que tem Digimons... Por exemplo, um Lucemon level 3 tem 10k de DP, né? O Caesarmon lá, ele não consegue tirar, mas ela consegue. Eu não vou dizer que ela é melhor nem pior. É uma ferramenta e cada situação vai ser a ferramenta ideal. E por fim, o Xiaomon, o Digimon que eu particularmente mais gostei. Eu só esqueci de comentar rapidinho a inherit da Kokesh. Main Attack, mais importante, draw one card, trash one card in your hand. Conforme eu falei pra vocês, característica clássica de roxo. E agora nós temos o Xiaomon. O Xiaomon, ele também traz a característica clássica de azul, mas eu senti que o Xiaomon é um Digimon que atrapalha mais o adversário, trava o adversário mais, certo? O que ele faz? Ele vai trashar as duas cartas debaixo da Digivolution Stack do adversário, e depois disso, um dos Digimons com uma ou menos Digivolution Cards, que entra ataque or block, né? Notem, ele não impede a suspensão. Então, se o teu adversário, por exemplo, suspender o próprio Digimon verde, faz bastante isso para tirar vantagem, ele consegue. Mas ele não consegue atacar e ele não consegue blocar. Essas duas ações ele não consegue fazer. Mas, por exemplo, ele pode suspender um Digimon para dar Alliance, né? Para quando você der Alliance a um aliado. Ainda assim, eu senti ele muito forte. Aquele Digimon que trava, eu senti que ele trava muito a board. Ele pode dar alvo talvez num level 5, se ele não tivesse sido construído na breeding a partir disso. Sem contar que ele tem blocker, né? Então ele consegue parar um ataque do adversário, tirar um ataque do adversário que ia em um alvo diferente. Eu particularmente gostei mais dele. Mas que nem eu disse pra vocês, uma caixa de ferramentas não tem ferramenta melhor nem pior. Tem ferramenta pra situação que você encontra. Cada partida é uma partida. A inherit dele também bem clássica de azul. Se você tem 7 cartas ou menos, compra uma quando estiver atacando. E assim nós vamos rapidinho para os levels 5. Eu vou querer começar com o Marinebulmon. Eu não gostei do Marinebulmon. Eu não gostei. Eu sinceramente não acho que ele seja um Digimon tenebrosamente ruim, até porque ele tem as traits, ele tem uma certa sinergia com o deck. Ainda assim, eu senti que dos três foi o mais fraco nas partidas, né? Talvez você encontre partidas que ele seja o melhor. Ele vai ter, basicamente, ele consegue colocar cartas na mão na stack dele. Isso é uma característica bem de azul. E ele tem Decode, né, que é quando o Digimon vai ser removido da Battle Area sem ser por batalhas, isso inclui os seus próprios efeitos, você pode simplesmente tirar um Digimon da stack e colocar ele dando on play.
Sendo bem sincero, comparado com os outros dois, faz ele ser mais fraco. Eu quero já chamar a atenção de vocês para algo que ele tem, os outros dois têm, eu não vou ficar comentando nos outros dois, que é o Assembly -2. Ou seja, se você tem cartas na sua Security não, no seu Trash, você consegue dar a jogada com Assembly para reduzir o custo dele para 5. Então você consegue dar um play de 5 num Digimon level 5. Eu particularmente acho que isso é interessante, que nem eu digo, não é algo que muda o meta, que torna o deck tier 0, mas é algo interessante para vocês saberem tirarem vantagem disso, quem quiser jogar de Sanmyojin. Ele tem aí o Inherit, né, de dar um decode também para levels 4, Shambhala, Sea Animal, Aqua e etc. Ou seja, quando for ser tirado daquela stack, você consegue cuspir ele. Eu vejo a jogada forte, que isso se torna forte, mas eu já comento ela um pouquinho mais pra frente, por mais que eu não queira ficar discutindo combos e sinergias, né? É importante para vocês entenderem os levels 6. Mas os levels 6 são um assunto para daqui a pouco. Agora nós estamos falando dos levels 5. Nós temos a Karakurumon, que é a Digimon level 5 da linha da Kaguya, né? Da linha roxa. E ela, basicamente, tem um efeito, né? Suspende um dos Digimons ou Tamers, depois escolhe um dos Digimons ou Tamers, e eles não vão poder dessuspender. Ou seja, você consegue dar alvos em diferentes ameaças. Você consegue, por exemplo, suspender um Digimon que ia bater. Você consegue, por exemplo, suspender um Tamer, que é bem chato de lidar para ele não poder ativar os seus efeitos. Você escolhe, depois disso, alguém que não vai poder dessuspender na próxima unsuspend phase do seu adversário. Isso traz muita vantagem, né? Vai de você escolher como que você quer trabalhar. E por fim, ela tem um Deletion, bem característica de roxo. E o May Play one level 4 or lower Puppet ou Toho Brave, né? Então, quando ela morre, você ainda pode jogar um level 4 da Trash sem pagar o custo. Dependendo da situação, você bate com ela, você pode jogar um level 3 para dar busca e conseguir mais valor de cartas na mão, você pode talvez puxar um Shellmon para ser um blocker, você pode, né, jogar alguma outra coisa, pode jogar uma Kokeshi para controlar board, pode jogar um Caesarmon para controlar board. Eu acho ela bem forte, ainda assim, para mim, o level 5 da linha da Amaterasu-mon é o mais forte. O Shishimamon, né, quem não sabe, Shishimai é aquele leão chinês que fica dançando nos festivais. O Shishimamon, ele, na minha opinião, foi o melhor, o que eu mais gostei de usar. Ele basicamente vai ter, dê ao seu adversário, o Digimon adversário, segurança -1 e -1 de DP. Característica de amarelo aparecendo aqui, né? Se aquele de suspender a característica de verde e o Deletion a característica de roxo, aqui o amarelo aparece dando menos DP drop. Pode ser para você, por exemplo, tirar uma ameaça pequena, pode ser para você diminuir a força de um Digimon adversário que poderia vir a estar atacando. Your turn, né? Quando você bater com ele, ou seja, quando você bater na segurança do adversário e a segurança diminuir, ele pode desenvolver por 2 a menos. Você não consegue combar ele com a Option, porque a Option, ela ativa a Digievolução no momento do ataque, né? Enquanto o ataque está resolvendo. O efeito do Shishimamon, ele resolve quando a segurança já saiu, a ativação dele ocorre, né? Então você não consegue combar eles para fazer uma Digievolução por -3, mas você consegue fazer por -2. Ou seja, você vai fazer um level 6 em cima dele por 1. Eu, particularmente, gostei muito desse efeito. Muito mesmo. Lembrando que esses levels 5 já ativam seu Myojin Arrive. Ou seja, se perder eles, por qualquer motivo que seja, você já vai poder dar um on-play de um level 6 sem custo, desde que tenha a option em campo para trashar ela. A inherit dele eu gosto muito, que é basicamente End of Attack, né? Ou seja, quando o ataque termina de finalizar, na iminência da finalização do ataque, você pode jogar um Digimon Toho Brave com 5.000 de DP ou menos da sua mão. Então nós vemos o vermelho aqui no efeito favorável ao reduzir a Security, e o amarelo aparecendo tanto no segurança -1 para o Digimon adversário, quanto no DP -3.000. E aí, nós entramos nos 3 deuses, né? Nós vamos falar primeiro do Ryugomon. Ryugomon faz uma referência a Ryugu, que é o deus dragão, que é conhecido no Palácio Submarino da Jornada para o Oeste. Ele tem alguns efeitos, né? Ele tem Barrier, que é uma característica de amarelo.
ele tem Evade, que era a característica de azul, e ele tem Decode, que é a característica de... Eu falei que de amarelo, né? Mas eu acho que azul também aparece. Também aparece azul. Enfim, ele é um Digimon que você, por exemplo, consegue bater e digivolver para ele no ataque pela Option. Quando ele digivolve, você ativa o Endigivolving dele, adiciona uma carta na stack dele, característica de azul aparecendo, ele dessuspende, bate, e daí quando o Execute tenta deletar ele, você, como ele está dessuspenso pelo efeito de ao adicionar uma carta na stack, ele dessuspende, você proca o Evade, você suspende o Evade para evitar a retirada dele do Execute. Só que notem, você consegue ativar o Decode, o Evade e a Option ao mesmo tempo. Então você faz o Decode dele, faz o Decode da Inherit do Marine Bullmon, ou seja, só aí eu vejo força naquela Inherit. Então você joga um Digimon level 4, daí você joga outro, o Decode dele é 5. Então você pode, por exemplo, ativar primeiro o Decode da Inherit, jogar um Digimon que seja 4 ou menos, ativar o Decode dele, jogar o Marine Bullmon, aí quando o Marine Bullmon cai, você faz um Assembly na entrada, aí junto disso você tem um on-play dele, podendo colocar uma carta embaixo ali da segurança, ativa no on-play, né? Ativa. Então você coloca mais uma carta embaixo, não da segurança, desculpe, na stack. E, além de tudo, você proca a Option e joga mais um Deus. E na hora dele sair, ou seja, ativa todos os efeitos benéficos dele sair, você ativa o Evade e ele não sai mais. Certo? Eu acho uma jogada bem forte, você floda a mesa de Digimons. Ah, flodar a mesa é ruim porque toma Crimson Blaze. Cara, a gente fala por regra aqui, não por exceção. Certo? Então, se eu for falar de tudo, todas as exceções possíveis e imagináveis, não tem mais fim. Realmente, é uma jogada fraca contra Crimson Blaze, mas nem todo deck roda Crimson Blaze. Aí, falando da Kaguya, que pelo que eu vi foi a queridinha de todo mundo, e eu entendo porque ela é muito forte. Ela, uma vez por turno, você pode jogar uma carta que seja Puppet ou Shambhala trait da Trash, não pagando o custo, né? Então você pode jogar a Karakuro, daí a Karakuro entra, daí tem todos os efeitos da Karakuro suspender, coisa e tal, ou pode jogar qualquer outro Shambhala. Ela vai dar Blocker Retaliation para todos os Shambhala, vírgula, todos os Toho Brave, o que é muito forte. E por fim, ela tem... Tudo isso é característica meio mista, né? Aí a gente entra no Ondelixo, característica de roxo, que quando ela morre, você pode retornar um Digimon do oponente com menor level, lowest level, pro fundo do deck. O Ondelixo é característica de roxo, mas o efeito é um efeito de verde, certo? E ela tem Fortitude, que é efeito de verde, que quando ela morre, tendo uma stack embaixo dela, ela cai na trash e ela volta. Ou seja, você pode fazer ela no Execute, trocar todos os efeitos do Endigivolve, fazer tudo que é benéfico para você pelo Endigivolve. Ela bate, morre, você ativa a Option, joga mais um level 6, e quando ela tá lá na trash, você puxa ela de novo para campo por causa do Fortitude. Tá bom? Então você faz ela entrar 2 vezes em campo no mesmo turno, e se você tiver a Option e tiver um outro deus para jogar, você consegue fazer os dois entrarem no mesmo turno. Isso é fortíssimo, né? Desculpem tanto, né, que eu devo estar falando no vídeo, mas o vídeo é sem roteiro. E por fim, a deusa que eu mais gostei de jogar, eu acredito que não é a favorita da comunidade, mas para mim é Amaterasu. Referência a Amaterasu, deusa líder do panteão no shintoísmo. Ela tem Piercing, Security mais 1 e Ascension. Isso de efeitos passivos dela. O On-Play e o Endigivolving. Ela deleta um Digimon do oponente com menor DP, característica de vermelho, deletar baseada em DP. Depois, ela retorna 2 cartas da trash para o fundo de deck. Manipulação de stack é característica de vermelho. Depois esse Digimon ganha 6.000 de DP... sim. Aí ela ganha 6.000 de DP para cada cor nas cartas que foram devolvidas, e ela dá menos 5.000 de DP para um Digimon do adversário para cada uma das cores. Então o que acontece? Ela aumenta o próprio DP como uma vermelha, e ela dá DP drop como uma amarela. O Undeletion dela, né, you may return um trade card from your trash to the hand. Notem, retorne uma carta. Então você pode puxar uma option com ela,
Depois, você pode jogar um level 5 ou menos Torro Brave Trait for your hand sem pagar o custo, ou seja, você pode jogar um dos levels 5, daí na entrada dos levels 5 fazer um assembly e etc. Sem contar que na saída dela você pode ativar a option. Ela tem Pierce, que é característica de vermelho, ou seja, se ela bater e alguém defender, ela ainda causa dano na segurança, ainda vai ocorrer batalha de segurança, mesmo que alguém defenda. Ela tem segurança mais 1, ou seja, ela causa um dano a mais na segurança do adversário, também característica de vermelho. E por fim, ela tem Ascensão, que é característica de amarelo. Quando ela morre, você ativa todos os efeitos dela na trash. Toma cuidado para ativar tudo na trash, para só então ativar o Ascension. Ela vem pro topo da tua segurança, uma característica de amarelo. Então você nota que ela tem muita característica de vermelho, muita característica de amarelo. É a minha deusa Semiodi favorita, por causa que é com ela que eu entro batendo bastante na segurança do adversário e preparando pro Susanoo. Eu acho esse deck muito forte, muito sinérgico. Eu acho que é um deck que às vezes você monta a stack sem ser aquela linha específica, né? Planejada do Digimon, e ainda assim você tira valor dos Inherites, e isso eu não vejo tão forte no Sankitsu, por isso que eu gostei mais desse. E agora nós vamos para a nossa Win Condition, que é o nosso Susanoo. Susanoo vai ser a sua Win Condition, ele vai ser aquele Digimon que você vai normalmente estar jogando para tentar finalizar o jogo, encaminhar a finalização de jogo. Como que ele funciona? Você joga ele no seco, normalmente. Ele tem Assembly -9, ou seja, você vai pegar 8 cartas da sua trash, que tem uma trait Shambhala, mas que tem nomes diferentes, e vai colocar embaixo dele. Para cada cor que tiver embaixo dele, você vai dar menos 3.000 na board do adversário, para todos os Digimons. Isso é muito forte. Isso, menos 3.000. Nesse deck, a gente só não tem preto. Ou seja, você pode bater menos 15.000 na board do adversário, o que é muito forte, né? E eu recomendo vocês montarem ele na stack, colocando o Digitamado Execute para você garantir, porque você normalmente vai perder o turno na construção do Susanoo. Então você perde o turno, ativa o Execute e bate, né? Ele pode ser colocado como uma ameaça em cima de um level 6 por causa do blocker e tudo. E lembrando que o Digimon do Execute ele só bate se ele estiver apto a bater. O Susanoo tem Rush, então ele entra apto a bater. Se o Susanoo tivesse Piercing, cara, ele ia ser invencível. Ele ia ser uma carta que ele foi aberto a R$140, já tá valendo mais de 300. Então, ele seria ainda mais quebrado. Notem que a stack dele você não constrói só em cima de Digimons, então você pode pôr options, ali o Semiojin Arrive para garantir já 3 cores. Você pode inclusive pôr outro Susanomon embaixo dele para ter branco. Você pode pôr as options ali Gate Continent e Ashino Island para ter branco embaixo dele, né? E chegar nesses... deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que eu falei errado. Eu acho que você chega a 18.000 na board, menos 18.000. E depois disso ele conduz um ataque, ele joga o Digimon adversário de maior... Place your Digimon test top security. Depois você joga um Digimon que você escolher no topo da segurança e trash. Mas assim, sendo bem sério com vocês, dando menos 18.000 na board, dificilmente algum Digimon vai estar sobrevivendo a isso. Se tá sobrevivendo, tá inafetado. Então, você muitas vezes joga o Susanoo, dá board clear, bate no adversário, só que antes disso você tracha o topo da segurança dele no main attacking. Então, se o adversário tem uma segurança, você tracha e aí o ataque ocorre, então você finaliza. Se não finalizar, o Susanoo ele se destrói, proca todos os efeitos on deletion. Você pode construir em cima de um Marine Bullmon para ter decode, pode fazer em cima de um Ryugomon para ter decode, né, e por aí vai. Pode fazer em cima de uma Karakuromon para ter o efeito dela e por aí vai. E ele dá recovery 1, então você ainda vai colocar uma carta do topo do seu baralho na sua segurança. Ah, nossa, mas menos 9 no assembly, custo 16, ele é uma jogada de 7, eu vou passar muita memória pro meu adversário. Você normalmente vai usar ele para finalizar jogo. Por isso que eu gosto da Amaterasu, porque a Amaterasu é quem mais causa dano na segurança, ou seja, quem mais torna próximo a jogada que finaliza. Entenderam?
Mas você pode, por exemplo, fazer um Susanoo, se você tiver 2 na mão, você pode fazer um, limpar a board, bater valendo, causar dano na segurança do adversário e na volta fazer um segundo Susanoo e finalizar. Esse pra mim, assim, o Myojin, pra mim é disparado o melhor